não virar as costas para nenhuma sintonia. Todo mundo tem sintonia que você não tem. E dá para pegar de todo mundo. Uma coisa que dá para aprender, por exemplo, com o diabo. O diabo é um ser que não tem perdão. Não tem solução, não tem conserto. Mas ele não desiste nunca. Olha que interessante. Era para ele ficar desanimado. Não, ele está determinado a arrastar você para o inferno. Ele está determinado a levar a maior quantidade de seres só para afrontar o próprio Deus, já que ele não tem solução. Então, não tendo solução, ele é alguém que não desiste nunca. Aí a pergunta é, como que você, em mais semelhança do Criador, você foi chamado para reinar, você desiste umas 2, 3 vezes por dia? O diabo não desiste. Sabe que vai ser amarrado, sabe que vai ser solto e sabe que vai ser arregaçado no lago de fogo. Mas o que é a parada da sintonia? Já que eu não tenho solução, eu quero que as pessoas também sintam a mesma coisa que eu. Essa é a sintonia dele. Você quer ser grande, mas você foi configurado errado. Você acha que ser grande é ter grana. A grana é só um empilhado de papel ou de um comunicado digital num banco. Se não tiver pressão para aguentar aquilo, você não tem sintonia. Tudo que você quiser, você tem que ter a frequência daquilo. Não adianta você comprometer que você vai levantar uma barra com 300 quilos. Não vai, porque você não tem a frequência daquilo. Vai ter que treinar aquilo. Eu ouvi algumas coisas que o Diego estava falando, do tipo, o Marçal chega e não sabe nem o que é a palestra. Mas para quê? A frequência já bateu, isso aí não preciso estudar nem para debater com ninguém, porque eu olho para a alma da pessoa. Você quer debater comigo mesmo? Então fala do seu problema X. Tem gente que não gosta do meu estilo de debate. Por quê? Porque eu simplesmente vou lá no dominó da pessoa, puxo só um negócio e começa a desmoronar tudo. Para que eu vou perder meu tempo se a pessoa está apavorada com nada? Ela quer discutir filosofia, sendo que a vida dela não tem lógica nenhuma. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Vamos ver se você continua discutindo. Presta atenção. O segredo está na frequência, na sintonia. E você, anota aí a hashtag, precisa ser um modelador. Você precisa olhar para as pessoas e tirar rápido o que você precisa, que não vai tomar nada da pessoa. Você vai tirar a sintonia que você precisa e reforçar seu campo. Então, o seu campo de energia, entende-se como alma. Você vai anotar assim, ó, CCC, que é o quê? Corpo é o primeiro. Campo é a alma. E o outro C é o canal. O que é o canal? O canal é o espírito. Quando você sobe em frequências, tanto no corpo quanto no campo e no canal, você começa a sintonizar, você não vive com certezas. Você é a certeza. Vocês fizeram curso de venda em algum lugar e alguém ensinou vocês a fazer o seguinte. O não você já tem. Você tem que correr atrás do sim. Aí a mente está desconfigurada completamente. Por quê? Porque você pensa que você tem que convencer alguém. Não. Deixa eu te ensinar a sintonia de quem reina. Você é o sim que as pessoas procuram. O não é quando você não quer. Você tem que ter certeza que certas pessoas você não quer dar acesso para elas. Você não quer fazer do jeito delas. E você é que põe não quando você está afim. Só que na sua cabeça, não, eu tenho que lutar porque eu já tenho não, eu já acordo com não. Não de quem? Você é o não. Quando você não quer que alguém faça. Se eu estava sentado numa mesa, na minha mesa de reunião, o contrato era de 6 pontos, alguma coisa de milhões. Era só eu olhar para a pessoa, sorrir um pouco mais e falar, bora fazer o contrato. Aí, por incrível que pareça, a pessoa que estava fechando o contrato falou, você pode fazer uma oração para nós, para ver se Deus abençoe isso aqui? Eu falei, eu? Deixa comigo. Pai, provavelmente não é da sua vontade isso aqui. Aí a pessoa fica angustiada. E todo mundo angustiado. Um sócio meu angustiado. Não, Marçal, não é essa oração não. Coloca a oração, a outra oração. Você não está entendendo. Quando é algo que vem da parte de Deus, não tem como dar errado. E eu sorri menos, fui muito duro na oração. As pessoas levantaram tipo assim, mano, mas era a chance que você tinha de fechar o contrato. Eu falo, acredita que eu escolhi não fechar esse contrato? Eu não sou movido pelo que você acha.
Depois que eu entendi quem eu sou, não sou movido pelo tanto de dinheiro que alguma coisa pode me dar. Eu sou movido pelas sintonias que eu ainda não vivi, pelas experiências que eu ainda não vivi. Então vocês vão ter que ralar para fazer eu fechar esse negócio aí. E sair da sala. E pior de tudo, sair só para cruzar a sala para ir lá conversar qualquer coisa com a Carol que fica na outra sala. E o povo, mano, por que ele saiu? Ele deve estar ocupado. Eu já não queria conversar aquilo mais. Quando há 10 anos atrás eu fui fechar um contrato de 50 mil, eu lembro de um sócio ficar me chutando debaixo da mesa, porque o cara falava, então, como é que faz? Eu falava assim, olha, você vai ter que implorar, que eu não vou fazer. Aí esse menino passando mal, igualzinho, a mesma cena, nunca vai mudar. Tem as pessoas que são desesperadas por dinheiro. Qualquer um que ficar configurado para curvar a cervical para a pecúnia, para unidade monetária ou para qualquer coisa similar, vai ser sempre escravo dos outros. Quando eu percebi isso, eu tirei essa sintonia de dentro do meu coração. Essa sintonia não funciona aqui dentro. Não sou movido por isso. Na eleição de São Paulo. Toma aqui 100 milhões para você largar a candidatura. Não, mas 100 milhões é o quê? Não, para você largar. Pai, 100 milhões é dinheiro de bêbado. Então todo mundo tem um preço. Aí os caras ofereciam mais. Eu falava, tem como vocês oferecerem o que eu nunca tive? Porque esse dinheiro que vocês estão falando eu já tenho. Eu quero saber coisas que eu nunca vivi. Vocês conseguem me dar? Não. Então foda-se. Vou atormentar vocês até o dia que vocês imaginar. O que é a parada? Quando você conhecer essa coisa que eu estou explicando para vocês, não tem como nada dar errado. Porque se você sintonizar seu campo, sua energia, tudo em volta é obrigado a dar certo. E se não der certo é porque você precisa mover o campo. Porque tem gente que o tijolinho está sendo construído e tem gente que é amigo seu, vai lá e arranca o tijolo. Tem gente que pega tijolo por tijolo e desmonta a parede que a sua alma já montou. Isso é frequência. Minha sugestão para vocês, que eu faria com a maior tranquilidade do mundo. Eu só iria atrás das experiências para sintonização. Então por que eu falei para você escrever modelagem? Modelagem é um negócio que chama cópia adaptada à realidade da pessoa. Pega seu coração, lá dentro tem a alma é encapsulada dentro do coração. O único órgão que suporta a alma é o coração. Dentro do coração tem a mente, a vontade e as emoções. Dentro da mente, mergulha numa higienização mais profunda que você puder. Você desligar tudo que é idiota lá dentro. Desligar tudo que tem ligação com o dinheiro. Tudo que tem ligação com a morte. Tudo que tem ligação com o que todos aqueles que são derrotados pensam o tempo todo. Tudo que é preocupação de um derrotado, desligue da sua cabeça. Eu não sou durão, eu finjo que eu tenho medo de morrer. Zero, não tem um pingo do medo da morte. Isso fez com que eu não tivesse mais medo de nada, porque analisando a frequência da morte, descobri que é a morte que nutre todos os medos. O medo de morrer. Quando você desliga esse fio, você não tem mais medo de nada. Você é uma pessoa perigosa, inclusive. Porque uma pessoa que não tem medo, quem que controla ela? Quem que manipula alguém que não tem medo? Você pode bater na pessoa, não tem medo? Bate então para você ver. Você pode ameaçar. Primeira coisa, na hora que eu pus meu nome lá na campanha, ligaçãozinha, nós vamos te matar. Aí eu não consigo esconder na empolgação. Quanto que é que eles ofereceram? 10 milhões. Aí eu ri, falei, rapaz, deixa que eu pague essa porra. Só para não encher meu saco, deixa eu em paz. Desliguei a ligação, falei, Deus, a ti redo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Estão querendo te matar, Deus. Tem lógica. Aí você fala, como assim? Por que você fez isso? Os caras falaram, matar você não é matar Deus. Rapaz, eu estou a serviço dele. Se ele me chamou, ele vai ter que resolver. Isso é um problema dele. Marcelo, acho tão bonita a sua fé, aí você vai sem colete? Não, vou com colete. E aí, você deixou de ir na favela? Pelo contrário, eu fui de longe, o que mais pisou na favela, mesmo com as ameaças. E aí você foi orando e 55 segurança.
E aí eu não entendo, já que você não tem medo, que você vai com segurança? Porque eu fiz uma promessa para Carol voltar vivo. Eu não gosto de prometer nada para ninguém. Segundo, tem uns meninos para ser instruído lá em casa. Já falei, se papai não voltar, tem uns cursos tudo engravado, é só sentar o aço que vai dar certo. Esquece. E não fica com raiva de Deus não, porque Ele me chamou e eu estava pronto. Eu sempre estou pronto para essa chamada. Então, se você é alguém valioso, você vai se proteger. Porque um doidinho pode parar a sua vida com a faca. Então é melhor sempre ter uns armados em volta para parar esse povo. Ontem o Trump não estava lá, um cara ilusionista fazendo um trem para ele, um cara sacou um revólver e partiu para cima da equipe. E aí um professor desses abençoados esquerdistas. O que acontece? Se você sintonizar seu cérebro, ele não pode passar do patamar de escravo do seu ser. Se ele estiver no modo governo, sua alma vai ser dilacerada por ele. Quem que tem que estar no comando? Quem que tem que estar no governo? Sua alma, seu coração. Como é que sintoniza isso? Eu faço o teste com pessoas que querem chegar perto de mim. Eu testo, se a pessoa é generosa, o coração está na frente, o cérebro está atrás. Se a pessoa é transbordante, o coração está na frente, o cérebro está atrás. A pessoa tem problema de ego, o cérebro está na frente, o coração está atrás. Eu posso te falar, é certeza que essa pessoa não consegue sintonizar o que Deus chama. Quando você fala, eu sou racional, você já falou algumas vezes isso, sim ou não? Eu sou racional demais, anota aí. Racional é alguém que vive do passado. O que é racionalizar? É dar autoridade ao seu passado. Ser racional é você falar que as coisas só funcionam se você já viveu. Então, a maior parte das coisas que é seu futuro não passou pelo seu passado, certo? Você vai ter que deixar de ser racional, senão você não vai fazer nada. Não dá para sintonizar com o cérebro no modo governo. Porque o cérebro só dá validade para aquilo que ele já viveu, experimentou ou acessou. E repete comigo assim, ó. Os racionais são 100% protetores do passado. Então, por exemplo, eu vou racionalizar meu futuro. Não existe essa possibilidade. Ser racional é ser protetor do que você viveu. Eu gosto desse exemplo, ele vai fazer uma diferença boa na sua cabeça. Os índios estavam no Brasil, racionalizando tudo que eles viveram. Aí um dia uma caravela gigantesca aparece. Ele olha e fala, olhando direitinho aqui no meu racional, esse trem é do diabo. Vou sentar a flechada no trem. Na verdade, como ele nunca processou aquele negócio na vida dele, ele culpa o diabo e acha aquilo impressionante demais. Mas depois que ele percebe que aquilo ali é um trem que traz espelho, aí que ele fica impressionado. Campo magnético que dá para ver é alma. Aí olha o espelho. Fica tão impressionado que ele entrega até o ouro. Quem que ia ensinar para ele que esse negócio não é isso? Então, se ele agir com racionalidade, ele vai achar que é do inferno, que é do diabo, a tal da caravela. E na verdade não era nada demais. Era só um negócio que estava acontecendo. Quem racionaliza demais, o cérebro vai na frente, o coração vai atrás, não explode, não tem como. Porque o seu cérebro ele só vai dar permissões para aquilo que você já viveu. Então não faz sentido. Você precisa estar aberto para viver coisas que seu cérebro não processou. Vocês estão entendendo ou não? O cérebro está ligado ao ego. O ego está na alma quando ela está em metástase. O ego é alma com metástase. Assim como o ânus precisa ser limpo, sovaco precisa ser limpo, nariz precisa ser limpo, ouvido precisa ser limpo, coração também precisa ser limpo. Se o coração não for limpo, vai dar assadura igual em bebês que foram deixados de lado. Vai destruir. Um coração em metástase, ele deixa a pessoa focada nela mesma. Na natureza isso se chama água parada. Água parada fede, apodrece, dá dengue, não dá um monte de coisa? Na natureza, então, não existe nada parado. Quando Deus desenhou, a galáxia está girando, o universo está girando, o Sol está girando, o Sol está deslocando, a Terra está girando em 2 eixos,
É um relógio. Deus é movimento, porque se tudo que Ele criou representa a glória dEle, tudo está se movendo. A única coisa que quer ficar parada é a imagem e semelhança dEle. Que é vocês, no caso. Falta de treinamento, não. Por tolice, por loucura. Por quê? Fazer errado é um treinamento. Acordar todo dia e não fazer o que precisa ser feito, já é um treinamento. Ter uma vida derrotada por 10 ou 20 anos é um treinamento. Todo mundo está treinando. Fala assim comigo, todo mundo está treinando. Então, para ser fracassado, o treino é mais caro. Porque o tédio de repetir a mesma aula é uma merda. Todo mundo está treinando. Isso é bloqueio. Por quê? Porque o cérebro quer ir na frente, sendo que ele não tem preparo para lidar com questões do futuro. Vamos embora tomar uma decisão, cérebro. Vai custar sua alma. Quanto que custa a alma? R$1.000. A alma fala, por acaso eu me curvo para dinheiro ou caralho? Aí o cérebro fala, não, mas olha aqui, você vê, vai dar ruim R$1.000. Que seja 10 mil, que seja 100 mil, que seja 1 milhão. Por que a alma não afina para dinheiro? Alguém responde rápido. Por que a alma não afina para dinheiro? Porque dinheiro é material, a alma não. A alma é imaterial, é metafísico. Partícula subatômica. Não importa qual altura, nem velocidade, nem nada. Quem que importa? O que é material. Se o material ficar no governo, ele vai falar que não tem o material para bancar. Se ele ficar no modo slave, no modo escravo, quem banca é a alma. Por que tem pessoas que têm certeza que vai conseguir um negócio? A alma, quando está na frente, é diferente. Pena que isso que eu estou ensinando serve para o bem e para o mal. Agora, o que eu não consigo entender é por que as pessoas só não sintonizam e colocam o coração na frente e o cérebro atrás. Vou dar um exemplo. Eu morro, eu piro de ver certas pessoas que não conseguem transbordar de jeito nenhum. E elas contam história, eu fico olhando e falo, isso é o cérebro no comando. Cérebro no comando é absurdo. A pessoa, quando o coração está na frente, ela não dá lugar para o cérebro dela. Tem gente que só faz se tiver vontade. É assinado, cérebro. Tem gente que faz na necessidade. E tem gente que faz para crescer, no desafio. Se você vê uma pessoa se desafiando, claramente o coração está na frente, o cérebro está atrás e o cérebro está doido. Uma vez eu estava correndo com um sócio, eu falei, nós vamos no Ironman. Ele falou, não vamos. Eu falei, antes do próximo quebra-mola, que era daqui naquela parede, você vai desejar fazer o negócio. O cara, Marcelo, você é engraçado demais. Quando estava pisando no quebra-mola, ele falou assim, eu vou fazer inclusive tatuagem do Ironman. Aí todo mundo falou, gente, vocês perceberam o que aconteceu? Tem alguma coisa errada, a gente não deu 100 passos. O Marçal falou que o cara ia querer fazer a tatuagem do Ironman. E o cara, nesse quebra-mola, eu calculei e falei, eu não vou dar trégua, eu vou fazer ele acessar, vou trocar o cérebro dele de lugar com o coração e vou pôr o coração dele no lugar. Diante de Deus, o cara declarou com a boca, eu quero, ainda vou fazer uma tatuagem desse Ironman. Quando ele subiu no quebra-mola, eu falei, por que no quebra-mola de lá você não queria e nesse aqui você quer? Aí ele tomou um susto. Quando o cérebro está na frente, o cérebro não quer nada. Quando você coloca paixão, fogo, coloca a alma da pessoa para liderar o negócio, o cara não queria fazer só Ironman, ele queria fazer uma tatuagem. Aí ele se pegou falando isso, mas foi muito rápido, foi numa reta de 100 passos. Quando o cara viu isso, ele falou, cara, mas não é possível, como é que você hackeou meu cérebro desse jeito? Eu só te mostrei que num futuro próximo você não estaria junto, porque você não tomou as decisões. Quando você percebeu, o seu coração falou, eu já entendi, o Marçal sempre me colocou nessas coisas, eu vou. Não peguei ele pela vontade, não peguei ele pela necessidade. Eu coloquei o cérebro para responder questões futurísticas, o cérebro não deu conta. Ele falou, chama meu coração que responde. O coração entrou aí, cabum. Eu dei argumentos para ele. Eu mostrei dados, mas mostrei para ele. Eu faço questão de não te ver no futuro, porque seu cérebro é um idiota. Então vamos lá. Se nós somos sintonias, nós somos frequências. Por que a gente tenta denegrir uns aos outros? Teve um dia que eu tive uma experiência com Deus que eu fiquei arrasado. Eu fiquei perguntando para Deus, a gente é um só corpo, o que é isso? Fala que é uma fábula, uma analogia.
Mas não me deixa achar que esse trem é o que eu estou imaginando, não. Aí o senhor, aqui nesse palco, no MEDP, o senhor falou assim para mim: vocês são células de um único corpo. Eu falei, então é tudo célula cancerígena. Porque ninguém pode fazer nada que o outro levanta contra o outro. Aí o Senhor falou: agora você vai entender por que eu mando vocês amarem uns aos outros. Que se vocês não amarem, não flui através de vocês. E o noivo só volta quando o corpo estiver completo. Aí eu fiquei doido. Eu falei, mas você está falando tipo assim, a gente é uns pedacinhos que vai ser remendado, colado com o super bonder. Não, vocês são células de um corpo. Aí eu tive que mudar minha visão. Um corpo, ele para sintonizar a frequência de corpo precisa de unidade e linguagem. Anota isso aí. Unidade e linguagem. Quando eu vejo uma célula desesperada para ficar rica, ela não entendeu que ela só precisa fluir para as outras células que estão conectadas a ela. Só que ela quer algo que é anticelular. Marçal, mas espera aí, a gente não pode ser rico? A gente já é extremamente rico. Quer que eu fale de trilhões? Você tem trilhões de células, 37. Quer que eu fale de bilhões? Às vezes você não acredita. 86 bilhões de neurônios. E eu começo a olhar para toda a estrutura da criação. Você não consegue ser pobre em nada. Você não consegue ser pobre nem em bactéria. Você não consegue ser pobre em absolutamente nada. Mas nessa mentalidade miserável você conseguiu. Nesse desânimo você conseguiu. Nessa murmuração, nesses vícios emocionais, nesses bloqueios emocionais. Você desconecta de tudo que é real, que está dentro do seu campo. Tudo, tudo. Eu olho para a pessoa e eu vejo ela falando assim, fé em Deus. É a mesma coisa dela falar assim, olha, eu não acredito. É uma mania religiosa de falar que Deus quer um negócio. Quem tem que querer é você. Deus já decretou antes da fundação do mundo todas as ordens, todas as leis, todos os princípios. Você só precisa sintonizar a onda. Quando você vira a própria justiça de Deus e não o justiceiro, você começa a fazer o que Deus mandou direto no seu coração, você fica invencível, você fica imortal, você vai entender por que eu não importo com nada quando eu estou executando alguma ordem dele. Se der errado, tanto faz, se der certo, tanto faz, eu só vou fazer o que ele mandou. Só que vocês ficam torcendo pelo resultado, vocês ficam querendo ajudar Deus. Vocês querendo fazer alguma coisa, não precisa. Se é uma frequência, uma ordem que foi emitida por ele, pelo trono dele, só aparece no caminho e deixa o pau quebrar. Não tem como dar errado. Fala assim, ó, se foi ele, não tem como interromper a frequência. Né? Como é que faz? Tira tudo que é poder do cérebro de governo e entrega na mão do seu coração. Marçal, mas na Bíblia não fala que o coração é enganoso? Fala. Ainda mais o coração frágil. Ainda mais o coração que parece um puteiro. Onde é cheio de dependência emocional e põe 30 pessoas lá dentro. Se eu te contar que seu coração não é nem do seu cônjuge. Rapaz, eu quase apanhei lá em casa quando eu descobri isso. Seu coração é exclusivamente para uso do céu. Só isso. Tá, mas como que as pessoas vão conhecer o céu? Através do seu transbordo, não dando acesso a essas pessoas. Se elas entrarem aí dentro, elas vão triturar seu coração. Qualquer pessoa vai fazer isso. Não, minha esposa não, meu marido não. Deixa eu te falar, esses são os mais fáceis de destruir tudo. Porque eles moram lá. Aí você fala, cara, eu não estou entendendo, então você está querendo falar que seu coração é um canal de transbordo da eternidade. Se você deixar alguém invadir esse negócio, essas pessoas não cuidarão como Deus cuida desse lugar. Não é verdade que se você coloca seu filho entre você e Deus, seu filho dá as costas para você, você não vai sentir rejeitado? Então não coloque ninguém entre você e Deus. Seu coração é uma área segura para você encontrar com Deus vivo sem morrer. E é lá dentro onde você só fala com Ele.
Mas como é que faz para amar as pessoas se eu não colocar elas lá dentro? Deus nunca falou para você levar ninguém para lá. Use seu coração para transbordar na vida de milhões. Quando alguém estiver falando mal de você, você fala, cara, você é amado. Amado não é eu pegar você e pôr aqui dentro. É eu pegar Deus que está aqui dentro e colocar para fora para te alcançar. É só olhar para o rio. Olha para o rio. Deus não chamou ninguém para entrar dentro da fonte. A fonte vai chegar até o último rio, se ninguém atrapalhar nenhuma fossa. Se ninguém fizer desvio dos rios, os rios chegarão até no mar, inclusive. A parada é mais simples do que você imagina. Você precisa proteger esse coração. Quem aqui já cercou numa fazenda uma fonte de água para ela não secar? Alguém aqui já fez isso? Lá na fazenda do Diego, a gente já fez isso. Tem lá a fonte, o gado ficava entrando e pisoteando, nós tínhamos que fechar. Porque se o gado ficar pisoteando a fonte que é fraquinha, ela seca. O gado estraga a fonte. Aí a gente foi lá, cercou a fonte, plantou uns bambu, fechou. Água o ano inteiro. Se deixar aberto, tiver um pisoteamento, destrói as fontes. Porque uma fonte não tem a força que você imagina. Agora os rios são grandes, porque milhares de fontes abasteceram ele no caminho. Você não tem que trazer ninguém aqui dentro. A pessoa fizer uma besteira com você, você não precisa de perdoar porque ela não está aqui dentro. É problema dela, está do lado de fora. É só empurrar com água que lava. Tchau! Deixa do lado de fora, todo mundo. Tá, meus filhos, deixa eu te falar. Vamos todo mundo falar para ver se fica mais fácil. Fala assim, ó, meu coração é exclusividade do próprio Deus. Eu carrego esse coração para Ele. É só isso. É um lugar dele mandar as mensagens. É um lugar que eu chamo de salão da minha alma, um lugar onde eu janto com Ele, eu troco ideia com Ele, a gente decide coisas ali. Ninguém entra. E acabou. Anota aí, hashtag lar emocional. É isso que é o coração. Lar emocional. O que é esse lar emocional? Esse lar emocional é um lugar que, se você der entrada para qualquer pessoa, a pessoa, com a capacidade de jirico que ela tem, ela vai destruir esse lugar. Quantos de vocês estão ocupados com coisas que aconteceram na infância de vocês? Ocupados até hoje. Alguém te destruiu numa apresentação na escola. Você está bloqueado até hoje. Alguém tocou no seu corpo indevidamente. Está bloqueado até hoje. Ah, você não sabe o que eu passei. Eu sei o que você passou. Uma repetição de algo inválido. Que na hora tinha que ter reagido, mas ninguém te treinou. Mas você está 20 mil, 50 mil, 100 mil horas com a mesma sensação. Porque o seu coração está sujo com isso. Tem que libertar. Tem que soltar. E aí as pessoas não entendem. Ah, eu odeio injustiça. Então várias pessoas vão continuar fazendo injustiça. Mas você não odeia? Para mim tanto faz, é injustiça do outro. Deus não é injusto. Eu não vou ser canal de justiça. Então eu não tenho nada a ver com terceiros. Se fez, a água que vem do trono carrega. Agora eu vou ficar levando tudo para mim? Eu vou assistir uma notícia, vou ficar com raiva. Eu vou ouvir uma conversa aqui, eu vou ficar com raiva. Pelo contrário, não me traga nada. Não quero ficar vendo notícia, não quero ver jornal, não quero ver Instagram, não quero ver nada dos outros. Meu negócio é soltar o que a eternidade pôs aqui dentro. Aí que está o detalhe. Se fizer essa asepsia de pensamento na sua alma, no seu campo, você vai parar de ter esse tanto de pensamento de derrotado. Você vai parar de ficar querendo desistir das coisas. Você não vai achar que você é capaz. Você não vai ficar achando nada disso. Você vai falar assim, rapaz, cumpra-se aquilo que Deus colocou aqui dentro. É uma discussão se Deus não existe. Deixa eu falar uma coisa para você. Vós sois deuses, está escrito na própria palavra. O dia que você tiver consciência do que significa isso, você vai ter um pavor. Você é um ser extremamente sensível e letal. Quando você descobrir o que significa isso, você vai ver. Quando a pessoa, por causa de uma desavença, não mata a outra, sim ou não? Extremamente letal. A pessoa dá uma confusãozinha emocional nela, ela não vai num parapeito de um prédio e pula lá de cima? Sim ou não? Extremamente letal. Mas a pessoa está bem do nada, e alguém não dá o parabéns, que ela achou que ela tinha que ganhar, ela não fica completamente destruída emocionalmente? Completamente sensível.
Que ser magnífico! É sensível com coisas praticamente inúteis e extremamente letal a ponto de parecer alguém criado diretamente do inferno. Aí que está o segredo, o balanceio dessa simplicidade com essa letalidade. Repete mais uma vez, fala assim: eu sou extremamente sensível, porém letal. Tá, o que significa isso? Se alguém pedir para ter misericórdia, eu sou sensível e falo, cara, tem quebrantamento, então eu vou te dar compaixão. Eu libero compaixão porque eu sou extremamente sensível. Eu sou letal, se precisar de ir para a guerra, eu vou explodir tudo. Porque eu sou extremamente letal. Só o fato de você não entender esses dois campos faz de você uma pessoa idiota. Sabe por quê? Porque você vai perdendo a sua sensibilidade e vai perdendo a sua letalidade para agradar os outros. Então você não acorda pujante para descer o aço no que você precisa fazer. Você fica deixando para depois. Vai perdendo a letalidade. É um cachorro sem dente e sem pata, sem garra. E aí para agradar alguém. Eu não gosto do seu latido, o cachorro. Tá bom, vou latir também não. Aí arranca os dedos do cachorro, arranca as garras do cachorro. E aí é para agradar todo mundo. Ah, não é todo mundo que gosta do meu latido, então também não vou latir. Eu falei só de um cachorro. Agora você imagina da imagem e semelhança do Criador. Deus te criou para ser frutífero, multiplicador, abençoado, encher a terra sujeitar a você. Não, mas não é todo mundo que gosta de Deus. O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Eu amo quando alguém tentava me parar falando, você fica falando de Deus o tempo inteiro. É só você não me ouvir. Você usa Deus para vender. Eu sempre perguntei, você tem ciúme de Deus ou da riqueza que eu estou produzindo? Porque geralmente eu nunca vi ninguém com ciúme de Deus. Nunca vi. Quem deveria ter ciúme de Deus não acredita nele. Porque quem vê que ele funciona, ele quer passar isso para os outros, sim ou não? Então você não tem problema com Deus, você tem problema com a riqueza que eu estou gerando. Seu problema é que você é invejoso de dinheiro. Porque você nem usando o nome do diabo dá conta de vender. O seu problema é com vendas. O seu problema não é com Deus e nem com dinheiro, pelo jeito então. Você não sabe nem vender, cara. Cala a boca. Qual que é o problema que vocês não entenderam? A sintonia daqueles que perderam a sensibilidade e a letalidade, eles se voltam contra você e você respeita esse povo. Tá bom, o que eu tenho que fazer então? Eu preciso sintonizar numa certeza tão absurda dentro de mim, que cada vez que passar a misericórdia do Senhor, que é a renovação do dia, eu tenho que ficar mais sensível com Ele e com todos aqueles que demonstrarem quebrantamento e extremamente letal com tudo aquilo que eu decidi fazer. Eu lembro o dia que eu falei, cara, eu vou fazer um tal do método IP uma vez por semana e eu vou explodir. A sensação é uma desgraça, só de lembrar. Fiz uma vez por semana e nada. Todo final de semana, 4 pessoas, 5 pessoas. Falava, eu vou continuar. O ano inteiro eu fiz 54. Só tem 52 semanas. Aí na hora que terminou eu falei, cara, eu tirei um ano, parece que não andou nem para um lado nem para o outro. Eu vou repetir mais um ano. Aí terminou 2 anos, eu fiz 110 turmas. Engraçado. Esses 2 anos foram 18 e 19. De 17 para 18 e de 18 para 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 7 anos depois, eu fiz 60 turmas. Menos de 10 IPs por ano. Porque depois que eu descobri o negócio, entrei na sintonia, eu falei, não faço mais igual o idiota desse tanto. Uma única turma, que é a turma número 100, tive mais resultado do que 99 turmas iniciais. Uma única turma. O que é isso? O seu esforço é para derrubar a parede. O seu esforço é para fazer coisas para você chegar na sintonia. Quando você chegar lá, você não precisa importar mais não. Chegou na frequência, a repetição ela tem que acontecer até ser sintonizada. Depois que sintonizar, é igual o foguete saindo da Terra. Quando ele entra em órbita, está tudo bem. Pode desligar os motores. Entrou em órbita,
Está tudo certo. E aqui é uma coisa que eu quero pedir para vocês. Para de ser como esse povo, que quer o que não dá, não tem sentido. Lute para acessar a frequência. Lute para acessar as atmosferas. Acessou, acabou. Quando você olhar para a palavra como ela é, você vai falar obrigado, porque tem todas as instruções. Carol, esses dias me pegou estudando a vida de Davi do jeito que eu nunca estudei, tá? Nunca. Estudei de mergulhar mesmo, assim, abrindo, pesquisando tudo no hebraico, trem mais doido. Eu falei para ela, se eu não for o Davi, tem alguma coisa de errado. Ela falou, o que você está falando, mano? Eu falei, não tem como, mano, já está somando mais de 300 coincidências. Se eu não for esse cara, eu não tenho mais nada para fazer aqui na terra. Ah, Carol, cara, você está muito fissurado. Fui explicar os detalhes para ela, ela ficou anestesiada. Ela falou, mas como que você viu essas coisas? Eu falei, porque eu estou caçando a frequência das pessoas e eu estou sintonizando. E eu não havia sintonizado a frequência desse homem. E agora eu percebi que é a mesma pessoa. As coincidências são 300. Eu falo, cara, onde que eu estava que eu não percebi esse cara na minha vida? Óbvio, né? Estudou teologia, não sei o quê, a história encantadora do menino que catou uma pedra e tacou num gigante. A história é demais. Mas quando eu percebi que alguém tentou me esconder igual a ele, do mesmo jeito, até as posições, nos lugares, os acontecimentos, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não vou falar demais aqui para vocês não ficarem muito apavorados, mas não tem como. Não tem como. Nós não somos novidade nessa geração. Nós somos frequências que se repetem. Frequências. Cada pessoa é única, mas a frequência se repete. E eu comecei a ter experiências, eu estou passando por elas agora. De tipo, tem dia que eu acordo lá em casa e falo exatamente assim para a Carol. Não precisa se preocupar, eu te conheço antes de ter vindo aqui na Terra. Eu tive uma experiência com Deus. Ela, para com essas conversas. Não tem como não ter sido um relacionamento feito antes de eu entrar dentro desse corpo. E ela fica pirando, fala, você é muito doido. Eu só estou te avisando, porque eu já percebi. Nós somos repetições de frequência. Esse Pablo que você está vendo aqui, ele é único. Mas a frequência não. A frequência já repetiu muitas vezes. E aí eu comecei a perceber do porquê que tem esse tanto de religião, cada um falando um trem. Porque ninguém consegue ler essas frequências. Aí um acha que está reencarnando, o outro acha que... Por isso que os caras falavam, não, esse aí é o Elias. Não, Elias não. Elias encontrou com Jesus lá no Monte Hermon. Eu estive lá na última viagem de Israel. Eu tenho uma pequena facilidade de chegar num lugar e mentalizar e ver a cena. Aí eu fico maluco. Por quê? Porque você também tem. Só que sua mente é completamente destruída com tanta coisa que está ocupada. Não consegue ver nada. Você não consegue sentir nada. Você não consegue mergulhar em nada. Falei do quê? O que acontece? Nós somos frequências. Vou dar uma frequência para vocês aqui. Como não parecer um idiota perto de gente normal. Deixa eu buchar no meu banco de dados aqui, porque eu não quero estragar a noite de vocês. Não tem um negócio escrito em Apocalipse assim que o diabo vai ser amarrado e depois vai ficar preso e depois vai soltar para a última vez o negócio explodir? Não tinha alguém que foi amarrado 580 dias e depois solta o cara e os caras voltam a governar para convencer um monte de gente para a gente ir para um negócio que vai acontecer? Aí você olha, a própria pessoa não sabe, mas ela é uma repetição de uma frequência. A pessoa quando entra, por exemplo... A frequência do abominável da desolação. Está transmitindo essa merda? O que acontece? Não sabia que essa merda estava transmitindo. É muita gente normal assistindo essa merda.
Alguém escreveu, eu sendo louco, entendendo tudo que ele está falando. O que acontece? Acontece o seguinte, você não é o que você pensa. Você não é tão idiota, você não é tão bobo, você não é incapaz. As crenças que colocaram em você é para neutralizar a frequência que você carrega. Então é o seguinte, ou você põe para arrebentar e quebra todos esses códigos de travamento no seu coração, porque na Bíblia fala uma coisa muito forte, de tudo que se deve guardar, porque dele... Então vamos lá, se de tudo que eu devo guardar, guardo o coração, porque dele procedem as fontes da vida, não falou fonte, falou fontes. Só que alguém já percebeu que é só manter o coração distraído, magoado, com ódio, com rancor, ocupado. Comecei a perceber certas coisas, querem ouvir? Sim. Vocês já ouviram aquela frase abençoada, mente vazia, oficina do diabo? Ela é o contrário. Primeiro, isso não é versículo bíblico. Mas a mente vazia é de gente que consegue ouvir a Deus e executar de primeira as coisas. Mente de quem desfruta é completamente vazia. Só que hoje nós estamos com a mentalidade de gastar 70 mil pensamentos por dia. Então o segredo do diabo não é desocupar sua mente, é ocupar, te distrair e te fazer ofendido. E te fazer completamente destruído. Então, quando você está carregado de forma errada no seu coração, logo você cumpriu o que o diabo te chamou. Estar ocupado para ouvir a voz de Deus. E aí a gente fica ouvindo, porque toda merda chamada ditado popular dá resultado da média dos populares. Ou seja, a vida que você tem é resultado das coisas que você fica professando. Se você realmente acredita que mente vazia é oficina do diabo, você vai ficar morrendo de medo de ficar com a mente desocupada para o diabo não mergulhar e não surfar na sua cabeça. O que ele faz? Ele faz é te ocupar. Por que Deus criou a gente? Para desfrutar, e quando você entra no desfrute 1 minuto, você já sente que é um vagabundo. Vocês perceberam isso já não? Não, vou desfrutar hoje. Aí você fala, não, eu estou indo contra tudo que é sagrado, que é o trabalho. E você não entendeu que Deus criou tudo nos 6 dias. No 7 ele falou, vamos curtir a vida doidado? Juntos. Você já percebeu que quando você fala que vai gastar 1 hora com desfrute, você sente acusação ou não? Está aí o segredo. Você pensa que vai acabar o ar, que vai morrer, que vai acabar o dinheiro. Alguns, coitados, eles não entenderam até agora o que é desfrute. Eles acham que o desfrute é entretenimento. Desfrute é descanso no hebraico. E descanso é desfrute. É confiar plenamente na provisão dele. Ele não deixou ninguém na mão. Só que o segredo não é a mente vazia, que é a oficina do diabo. Se você quiser trabalhar para o diabo, ocupe seu coração com todo tipo de tolice. Porque no meio desse liquidificador não dá para ouvir o que Deus chamou você para fazer. Entende? Eu falo para as pessoas, elas não entendem. Eu não me canso nem a pau nos últimos 13 anos. Cara, eu queria saber como é que é isso. Tinha mentorado meu agora perguntando. Vocês perguntaram, como é que você tem essa vitalidade? Dá para notar que eu estou tossindo, né? Mas eu continuo fazendo do mesmo jeito. Respiro, vai passar essa tosse. É uma rinite, sei lá o que é essa merda. Eu sei uma coisa, esse negócio não me pega há alguns anos, mas eu comecei a tossir. Eu poderia falar, não vou fazer nada, agora eu tenho que ir. Não, deixa eu te falar. Mergulha que esse trem vai para fora. Só que tem gente que todo dia arruma uma desculpa. Vive ocupado o tempo inteiro com alguma coisa no coração. E não vai conseguir sintonizar nunca. A experiência fracassada de ter vindo na terra para ser treinado não começou, não teve um dia de aula. Veio para responder o comando dos outros. Fala assim, eu não sou raro. Fala assim, eu sou único. Só que as frequências se repetem. Vou dar um exemplo.
Quando você acessa, por exemplo, a frequência do Moisés, você vira libertador dos outros. E você pode fazer o que você quiser, você não dá conta de correr dos outros. Por quê? Porque você tem uma ira dentro de você para libertar os escravos. Turma, um ativista americano falava o seguinte: libertei 1000 escravos. Teria libertado. O que é isso aí? Não, meu Deus, hoje está demais. Escreve frequência aí para mim. Tira isso aí. Turma falou o seguinte: libertei 1000 escravos. Teria libertado mais 1000 se soubessem. Então, tem uma coisa que eu quero colocar nessa frase. Eu não estou satisfeito em ter libertado 1 milhão de escravos. Eu vou contar para mais 2 bilhões que são escravos. E eu vou gastar todas as fichas atormentando essas pessoas. Até ela descobrir. Porque se a sintonia que liberta é fazer a pessoa saber que ela é escrava, é só você contar para ela. Faz ela ficar com raiva, mas faz ela saber. A pregação do evangelho só entra se você mostrar justiça, juízo. Se a pessoa não entender que a obra da cruz é para todo mundo, ela não consegue salvação. Que doideira. Então o que eu tenho que fazer? Contar para a pessoa. Então, eu poderia ser um idiota e falar: não, você não vai. Não, eu vou contar para você e vou desobrigar a minha alma da sua. O que eu mais tenho prazer na minha vida é quando a pessoa fala assim: eu não quero saber de Deus. Então fala assim para mim, me desobriga a minha alma, eu não tenho mais que carregar você. Só fala assim: não, eu realmente quero, eu sou um plano do inferno. E eu não quero você falando mais nada para mim, que eu te desobrigo. Aí minha alma é lavada, eu viro as costas, vou para a próxima, o que eu ouvi. É só isso que eu peço para a pessoa. Não fica falando o que você acha, não, só me desobriga. Me desobriga porque eu estou caçando um soldado Ryan, até a última alma. E como você é a pessoa que não quer, só fala: Deus, você gastou seu recurso à toa, eu não quero fazer parte de nada, nem de banquete, nem de Éden, nem de árvore da vida, nem de Nova Jerusalém, nem de nada. Só me desobriga que eu te deixo. Engraçado, até hoje nenhuma alma falou isso para mim. E eu falo: não vai falar não? Catar você, então põe você aqui nas costas e vou te levar de qualquer jeito. Não tem como eu te deixar. Então, se frequência nunca morre, e a gente tem a nossa experiência humana. Escreve o que é a sua experiência humana: 1.051.200 horas de vida. 1.051.200 horas de vida. Se tirasse um relatório analítico, você estaria 80% do tempo fazendo nada. Só enchendo o saco. Só reclamando. Só murmurando. Só falando que não é com você. Que você não dá conta. Deixa eu falar uma coisa. Você dá conta daquilo que você quiser. O problema é que você não quer nada. Alguns de vocês são movidos por necessidade. Alguns, abaixo da necessidade, são movidos por caos. Outros são movidos por desejos, que isso é frequencial. Outros são movidos por decisões, se dói ou não, é movido por elas. Tem gente que é movido por desafio. Quem que é reinante aqui? Levanta a mão. Não é, essa mãozinha sua não te credencia não. Quer saber o que credencia você? Ser movido por desafios. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é igual a desafio. Ninguém aqui tem fé para acordar amanhã. Você tem, Vendrame? Precisa de fé para acordar amanhã? Você dorme estando nem aí, irmão. Quem é que dorme todo dia, na hora de dormir, fala: nossa Deus, perdoa meus pecados, porque se vão eu nem acordo amanhã. Vocês dormem como se não tivesse amanhã, e dorme de boa. Agora quem está doente com problema respiratório, dorme com o olho aberto assim, ó. Você sabe o que é o problema? Tudo que você faz sem precisar da fé, não tem como você agradar a Deus. Fala com a boca assim, ó: fé é igual a desafio. Então fé começa na imaginação. Primeiro eu imagino viver o que eu não dou conta hoje. Já começou o processo da fé. Fé é desafio. Então como é que faz para sintonizar aquilo que Deus chamou? Só para dar uma motivacional aqui para todo mundo. Vocês querem ou não? Eu ainda não sou aquilo que Deus me chamou. Eu, Pablo. É só para dar uma motivada em vocês. Não sou. Não atingi ainda. Por isso que eu não tenho um pingo de medo de morrer. Porque se Ele me chamou para ser uma coisa e eu estou no progresso para atingir isso, como que alguém me mata?
Se eu estou cumpridor daquilo que está me chamando, mas não só aquilo que Ele me chamou ainda, na frequência que Ele me chamou, eu não crio confusão com ninguém. Eu só quero acabar com a minha confusão que eu tenho com Deus, que foi ter demorado a responder o que Ele me chamou. Mas por que você acha que é motivacional para nós? Que se eu não estou, imagina você, com a sua cabeça louca, pensando em 300 mil coisas por dia. A linha editorial cerebral sua emite por dia 70 mil linhas de pensamentos. Isso é coisa de um retardo mental. Não é a tal da mente vazia, é a mente ocupada demais para ouvir e obedecer. É uma mente ocupada demais para ser sensível diante de Deus. Não consegue, cara. Então isso é uma grande frequência. Como você está ocupado demais, você é carente demais, você começa a conviver com pessoas que começam a falar para você: não, Deus não existe. Aí você fala: é mesmo. Aí você vê similaridade, a pessoa perdeu o pai. Você perdeu o pai, você fala: Deus não foi bom com você nem comigo, então Ele não existe.